Ideias de hoje é com Rafael Santana. Ele é jornalista e editor-chefe aqui do São João News, especialista em comunicação e marketing digital e graduando em ciência política. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Aline? Muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim participar aqui do seu programa, aproveitar a oportunidade para parabenizá-la pelo seu programa, que tem trazido conteúdos aí muito relevantes para todos nós. Eu que agradeço. Rafael já é aqui da família São João News, ele tem o programa Em Pauta. Todo mundo conhece pelos assuntos mais polêmicos da cidade. Ele é o nosso entrevistado de hoje. E o assunto de hoje é comunicação não violenta. Exatamente, Aline. Diferente do programa Em Pauta, que tem assuntos muito polêmicos, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem mais tranquilo, que é a comunicação não violenta. É bom que o pessoal já conhece esse outro lado seu, né? Exatamente. Calmo, dando dica pra gente de como a gente ter uma boa comunicação. Mas me conta aí, o que é comunicação não violenta? Aline, a comunicação não violenta, ela foi desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg, né? um psicólogo norte-americano. E os principais pilares da comunicação não violenta, resumidamente, é você buscar ter uma comunicação de forma empática. Sim. Né? Buscar sempre colocar empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Então, isso. Então, a comunicação não violenta, ela busca melhorar o seu relacionamento com todas as pessoas, seja relacionamento de trabalho, relacionamento amoroso, em casa, ou seja, sim, todos os tipos de relacionamentos, de uma forma que você, ao comunicar-se, não ofenda a outra pessoa e quando for ouvir a pessoa não se sinta também ofendido com o que foi dito. Então a comunicação não violenta, ela busca melhorar os relacionamentos através da empatia, principalmente. Nossa, muito legal, muito importante também, né? A gente ter esse entendimento do que é uma relação não violenta e também utilizá-la, né? Porque às vezes a gente não tá num dia bom, mas a pessoa que tá conversando com a gente não tem culpa disso. A gente tem que respeitar e ter a empatia, como o Rafael falou. Sim. E a comunicação violenta, ela não serve assim para manipular ou tentar convencer a pessoa de alguma coisa. Ela serve para melhorar os relacionamentos entre as pessoas e principalmente para a gente conseguir atingir os objetivos que a gente tem quando a gente vai comunicar com alguém, né? Porque muitas vezes a gente age de forma agressiva, de forma violenta na comunicação e não consegue atingir o resultado daquilo que a gente quis comunicar, né? Se eu posso dar um exemplo, claro, exemplo, por exemplo, você está na sua casa, lavando louça, né? Fazendo algum trabalho, e aí você olha para o lado, a pessoa que está ali está jogando um joguinho no celular, está fazendo outra coisa, você está super cansado, e a pessoa está ali, não está te ajudando, você trabalhou o dia inteiro, aí você pega e fala, poxa, mas você é folgado, não me ajuda com nada. Isso já está tendo uma atitude violenta. Sim. Né? Então, como fazer de forma diferente? Né? Chegar na pessoa de forma diferente e falar assim, nossa, hoje o dia foi tão cansativo, eu tenho tanta coisa para resolver ainda, você não poderia me ajudar aqui com esse trabalho para conseguir terminar antes? A gente passar um tempo junto. Sim. Então muda totalmente a abordagem. Então, e o foco é o mesmo. E o foco é o mesmo. Porque a comunicação, geralmente as comunicações violentas, elas sempre têm por trás uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então a gente tem que focar o quê? Nas nossas necessidades e não nos comportamentos da pessoa. Então quando a gente pega o foco na necessidade que a gente está tendo e passa a nossa comunicação, seja ela verbal, corporal, escrita, seja qual for o tipo de comunicação, focado na necessidade e não no comportamento, a gente consegue atingir os nossos objetivos. Com certeza, acho que tanta coisa ruim poderia ser evitado, né? Com uma comunicação verbal mais calma, mais educada, que o mundo precisa mais disso. Sim. A maioria dos problemas que a gente tem, né, hoje a gente vive num mundo de muito ódio, sim, de muita, né, de agressividade. E a maior parte dos problemas que a gente tem no trabalho, nos relacionamentos pessoais, é por falta de comunicação ou por uma comunicação feita de forma errada. Sim, porque opinião tem diversas, né? A gente pode ter opinião diferente, mas sim, a gente tem que respeitar a opinião do outro e saber colocar sim, a opinião, né? Isso que você falou é muito importante, porque a comunicação não violenta, ou a CNV, que é a sigla, ela não diz que você tem que ser uma pessoa que engole sapo. Né? Então a comunicação não violenta não diz que você não pode falar, que você não tem que se expressar, que você não tem que se abrir. Não, muito pelo contrário. Sim. Ela diz que você tem sim que falar, você tem sim que
que se comunicar, mas você tem que saber a maneira de falar. Com certeza. Né? Falar da maneira correta, com empatia, para poder conseguir atingir seus objetivos. Né? Inclusive, essa abordagem desse psicólogo, o Marshall Rosenberg, ele se inspirou para criar essas abordagens da comunicação não violenta no Martin Luther King e no Gandhi. Olha então só. ele usou situações assim de não violência, né, que são pessoas que passaram ali por períodos de muito enfrentamento, de muita violência, mas eles enfrentaram de que forma? Não sendo violentos. Então, é claro que aqui a gente não vai conseguir falar exatamente sobre todos os aspectos da comunicação não violenta, mas a base é essa, né? A empatia e a não violência. Ô, Rafael, e fala uma coisa pra mim. Quais são os 4 passos da comunicação não violenta? A comunicação não violenta ela tem vários princípios, mas Sim. um dos principais princípios dela são esses 4 passos, que são observação, sentimento, necessidade e pedido. Então esses são os 4 pilares, né, os 4 passos para você ter uma comunicação não violenta. Quando você for se comunicar, você precisa observar ao seu redor, observar toda a situação, tudo que envolve aquela situação e não só sair disparando coisas, né, sem observar. Então é preciso a observação. Depois, o segundo passo é o sentimento. O que é o sentimento? É você sentir o ambiente, sentir a pessoa com quem você está se comunicando, sentir os seus próprios, né, suas próprias emoções. E aí entra a empatia, a importância de se colocar no lugar do outro, né, e sentir para poder se comunicar de uma maneira mais eficiente. E depois, Aline, a gente tem a necessidade, que eu considero assim o ponto mais importante. Por quê? Além da empatia, a necessidade. Porque você precisa, como eu disse, focar na necessidade e não no comportamento. Porque quem somos nós para ficar julgando o comportamento das pessoas, né? Então a gente não deve ficar julgando o comportamento e sim focar na necessidade. Então a gente observa, sente, vê qual é a necessidade e com base nisso a gente elabora para fazer o 4º passo, que é o pedido. Então observação, sentimento, necessidade e então o pedido. Foi como a gente usou no exemplo. Você tem uma situação ali, você observa bem aquela situação, se coloca no lugar da outra pessoa e por fim você vai e faz o pedido. Tenho certeza que a pessoa vai estar muito mais aberta a te atender, a ouvir o que você comunicou, porque muitas vezes no grito a gente não é ouvido. Com certeza. Comigo ninguém ganha nada no grito, não. Comigo também muito difícil. Vem de mansinho que você consegue, mas no Tem grito que ser, né, usando a comunicação não violenta. A gente já falou várias coisas sobre comunicação não violenta, mas quais são os benefícios da comunicação não violenta? Bom, olha, os benefícios da comunicação não violenta o principal é que você vai conseguir ter um melhor relacionamento com todos à sua volta. No ambiente de trabalho, nos relacionamentos pessoais, né, com as famílias, namorado, esposa, enfim. O principal benefício seria a melhora no relacionamento. Seria tão mais fácil tudo, Sim. né? E além disso, né, principalmente numa área profissional, e nos relacionamentos também, é claro, você conseguir ter mais objetividade e mais resolutividade naquilo que você deseja, porque muitas vezes a gente perde muito tempo, gasta muita energia falando muita coisa e aquilo não traz nenhum retorno, nenhum benefício, nenhuma resposta. Né? A gente faz muitos pedidos, né, que nem o 4º passo, igual a gente comentou, da CNV, é o pedido, mas a gente faz muito pedido, às vezes, de forma errada, que é gritando, que é criticando, julgando o comportamento. E esquece da necessidade, do sentimento, e aí o pedido não é atendido. Então, além de melhorar os relacionamentos, a gente consegue, com a comunicação não violenta, ter os nossos pedidos atendidos. Logo, teremos paz. Tô achando lindo esse papo. Ai, tomara que muita gente assista esse programa para aprender. Exatamente, Aline, concordo com você, espero que o pessoal... E aqui, como eu disse aqui no programa, a gente não vai conseguir passar todos os aspectos, né, todos os princípios da comunicação não violenta, mas para quem ainda não ouviu falar, é um primeiro passo, né, um primeiro contato com a comunicação não violenta para buscar. Né? Hoje na internet a gente tem muito conteúdo sobre comunicação não violenta, em vídeo, para quem não gosta de ler, tem muito vídeo falando sobre isso. Tem o nosso programa da Aline aqui agora, que vai falar sobre isso, mas tem outros vídeos com profissionais especificando cada princípio da comunicação não violenta, tem muitos textos, tem os livros de quem criou essa abordagem, que é o psicólogo, o Marshall Rosenberg. Então, fica a dica aí para as pessoas, para que elas procurem, que se aprofundem nesse tema, porque vale muito a pena.
principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo de muito ódio, né? Vamos procurar mais amor, menos ódio. Com certeza. Tudo muito bonito na teoria, Rafael, mas como é que a gente consegue colocar em prática essa comunicação não violenta? Boa pergunta, é difícil. Imagina. É muito difícil, né? A gente vive num mundo muito complicado. Mas é uma questão de prática, a gente tem que treinar todos os dias. A gente não vai conseguir de um dia para o outro, né? é um desafio. A gente não vai conseguir de um dia para o outro mudar a nossa forma de se comunicar, né? Mas a gente tem que praticar. O primeiro passo é estudar. Entender o que é. Entender bem o que é, né? Entender bem o que é a comunicação não violenta, entender que é uma metodologia que funciona, que traz resultados, que traz benefícios para a nossa vida, estudar e depois de estudar, começar a colocar em prática no dia a dia. E se policiar, né? A gente tem que se policiar, né? Sempre quando for falar com alguém, se policiar. Olha, então eu vou cobrar uma pessoa sobre uma postura dela no trabalho, como eu vou fazer isso? De maneira agressiva, explosiva, impulsiva? Ou eu vou observar a situação, me colocar no lugar dela e fazer o pedido de uma maneira que ela vai me atender, que ela vai entender, né? Eu vou me colocar no lugar dela e ela vai se colocar no meu lugar, né? Quando a gente tem empatia, normalmente a gente se coloca no lugar do outro e o outro também acaba se colocando no nosso lugar. Então isso é importante e eu acho que o único jeito de colocar em prática é você estudando para entender que isso funciona e entender como funciona e se policiar, se vigiar todos os dias, devagar, sem pressa, né? Não adianta a gente querer mudar de um dia para o outro, é um processo lento. Eu já estudo comunicação violenta há muito tempo e ainda estou tentando praticar. Pratico mais no ambiente de trabalho do que em qualquer outro lugar, mas todo dia eu procuro sempre praticar. Então é estudar e praticar. Pensa só por um lado também. Se você age de uma forma mais impulsiva, você nota como a pessoa te trata de volta. Uma forma também impulsiva, agressiva. Tenta reverter isso para você ver como a pessoa vai te tratar, né? Que acho que é bem melhor do que uma forma mais impulsiva, mais agressiva. E eu acredito muito na teoria do só por hoje. Só por hoje eu vou ser uma pessoa mais calma e vou aplicar a comunicação não violenta. Vamos devagarinho que a gente consegue chegar lá. Exatamente. Você resumiu muito bem, Aline. Praticamente você disse foi então, empatia. Acho que eu tô entendendo. Tá entendendo. É empatia que a gente tem que ter, né? Empatia de se colocar no lugar do outro, imaginar como ele se sentiria sendo tratado, ouvindo aquilo que eu estou falando, né? E fazer o só por hoje, um dia de cada vez, E além de me comunicar melhor, eu também vou aprender o quê? Com a comunicação não violenta? A não me sentir ofendido. Quando eu começo a praticar, eu começo a não me sentir mais ofendido. Você sabe que eu pensei nisso agora. Porque quando a pessoa vem falar com a gente de uma forma bem agressiva, a gente já fica na defensiva aqui, né? É bom que a gente aprende a controlar essa defensiva. Exatamente. Quando a pessoa vem de forma agressiva, você já vai observar a situação, tentar entender o lado dela, por que ela está assim. Às vezes nem é com a gente que a pessoa está agressiva daquele jeito, né? Em alguns estudos que eu já vi, o que as pessoas comentam muito, os especialistas comentam muito, é que às vezes a pessoa está com fome e por conta da fome ela acaba atacando a outra pessoa. E, quer dizer, um sentimento de fome, ela mistura com o sentimento dela e te agride de forma agressiva. E se comunica com você de forma... Esse negócio da fome é muito real, viu? Se a gente tem esse entendimento, a gente fala, peraí, não é comigo. A gente vai, nossa, o que está acontecendo? Você desarma a pessoa, né? Sim. E se coloca no lugar dela e muda tudo. A gente precisa de paz, né? Vamos viver em paz. Você falou da fome. Eu me vi nisso, porque eu com fome, eu sou outra pessoa. Então. A pessoa que tá me vendo um cara feio, eu devo estar com fome. Então, quem convive com você, se entender que é o seu momento ali que você está com fome, que isso altera o seu humor e é normal, né? Aí a pessoa, ela vai te alimentar, a primeira coisa. Então, a primeira coisa, a pessoa vai querer te alimentar, né, para te acalmar, mas se a pessoa entende toda essa metodologia, ela já vai entender que não é com ela o problema. Sim. E vai se colocar no seu lugar e falar, poxa, não precisa eu me sentir ofendido, não precisa eu me sentir mal, que a Aline não está brava comigo, ela tá no momento dela. Então, saber entender muda tudo.
Chega, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Tá com algum problema, né? Você já desmonta a pessoa e a pessoa Sim. acho que já entra em outro pensamento, outra linha de raciocínio e entende que não, eu tô exaltando por quê com ela, né? Vamos praticar, gente. Vamos praticar, por favor. Né? Eu, em razão da profissão, eu tenho que lidar muito, às vezes, com muitas situações e muita gente me pergunta, como você lida com algumas críticas, como você lida com algumas situações? Eu falo, simplesmente não lido com as situações, porque eu entendo que o problema não é comigo, não sou eu, então não me afeta. Então a comunicação não violenta ajuda muito na vida da gente, para o outro e principalmente para a gente. Com certeza. A dica de hoje é como se preparar para o verão em 2 meses. Aqui no Salão da Roberta Barros, nós temos uma equipe de estética pronta para atender vocês com um arsenal de equipamentos. Você passa por uma avaliação personalizada e nessa avaliação nós vamos traçar uma conduta de tratamento especial para você, com associações de aparelhos inteligentes para um resultado final satisfatório. Nós temos aparelhos que estimulam a produção de colágeno, que destrói a célula de gordura, que remodela o corpo, são muitas opções. Então é só entrar em contato com a gente que nós vamos traçar uma conduta de tratamento especial para você em 2 meses. E um agradecimento para os nossos patrocinadores. Loja Parucha com a roupa, Loja Vale com os sapatos, acessórios Sempre Gabriela, cabelo e maquiagem aqui da Roberta Barros. Rafael, então só para a gente concluir aqui, faz um breve resumo de tudo e o que essa prática vai ajudar a pessoa. Bom, então resumindo, né, a comunicação não violenta, lembra da empatia, sempre a empatia vai ser o resumo de tudo na comunicação não violenta. Você se colocar no lugar do outro, que vai motivar o outro também a colocar no seu lugar. Então na hora de se comunicar, de falar, seja qualquer tipo de comunicação, Aline, Sim. Verbal, escrita, corporal, com gestos, qualquer tipo de comunicação, coloque-se no lugar do outro e eu tenho certeza que o outro também vai se colocar no seu lugar e as coisas vão fluir de uma maneira muito melhor. Seguir os 4 passos, que são a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Siga esses 4 passos, procura aí na internet depois, estuda bem sobre isso, né? E os benefícios de você aplicar a comunicação não violenta é que você vai melhorar os seus relacionamentos, né? A maneira como você se comunica com as pessoas. Você vai conseguir se comunicar de uma maneira que não machuca as pessoas e, ao mesmo tempo, não vai se sentir ofendido com o que as pessoas falam para você. Então, isso vai melhorar muito os seus relacionamentos em todas as áreas. Né? Isso. Então, se torne uma pessoa mais gentil, que não é difícil aplicar. É só, acho que, pensar um pouquinho mais antes de falar, antes de agir. Eu acho que esse é o caminho. Sim, o nosso cérebro ele é programado, né? Então a gente tem uma programação. Então para a gente mudar a programação, a gente tem que se vigiar, né? Praticar. Praticar e se vigiar. O cérebro é como uma máquina, a gente tem que reprogramá-lo. Com certeza. Rafael, eu amei muito esse assunto, achei muito interessante. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. E o Entre Ideias cada vez mais trazendo mais conteúdos para vocês. A gente aceita dica de conteúdo, de entrevistados, pode mandar aqui para mim, eu vou receber com o maior carinho. E muito obrigada pela participação de hoje, pela disponibilidade, eu gostei muito do assunto. Eu que agradeço, Aline, a oportunidade de falar com seus espectadores e de estar aqui no programa Entre Ideias. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau.